O jornalista e apresentador Thiago Asmar, o pilhado, detonou o Globoesporte.com. Thiago Asmar deu em primeira mão a notícia que o centroavante Pedro estaria fora do jogo contra o São Paulo no último sábado e o site do Globo Esporte noticiou e não deu os créditos ao jornalista. No programa Canelada, o jornalista pilhado não economizou nas críticas. Veja o trecho do vídeo. E os créditos é da Jovem Pan Esporte. O link está na descrição. E eu vou falar que ele teve a coragem para confirmar a notícia que eu trouxe em primeira mão e que vagabundos da imprensa, alguns, copiaram sem dar crédito. É bom a gente deixar isso claro. Eu queria falar da palhaçada do ge.com, do Globoesporte.com, que copiou na maior cara de pau a informação que eu dei em primeira mão, sem dar o menor crédito, sem falar nada, como se a informação fosse deles. Detalhe, com matéria assinada por repórteres. E aí eu digo, eu esperava alguma coisa diferente? Não. Porque eu sou uma pessoa que eu critico o trabalho da imprensa no Brasil, que eu critico muitas vezes a imprensa esportiva no Brasil. E é por isso, porque eu acho uma bela de uma bosta o trabalho que eles fazem. Porque copiar a informação dos outros sem dar crédito nenhum, gente, isso é um absurdo. E eu falo, e não falo aqui em nome da Jovem Pan, não, tá? Eu falo em meu nome, sou eu, o pilhado, Thiago Asmar. Os jornalistas Renato Maurício Prado e Mauro César Pereira falaram sobre toda essa repercussão. Renato Maurício Prado fez essa análise. Bom, minha gente, vamos lá. Deixa eu falar um pouco do Pedro aqui, antes de eu começar a ler as mensagens todas que se acumulam aqui. É o seguinte, todo mundo sabe, o Vene Casagrande falou isso ontem à noite, eu cheguei até a ler o post do Vene na minha live, ainda no finalzinho da minha live, que foi quando ele foi publicado, dizendo que os agentes do Pedro vão procurar uma boa proposta e vão procurar o Flamengo para o Pedro sair. Eu queria fazer algumas considerações sobre isso. Por exemplo, para o Brasil, o Pedro não pode sair para lugar nenhum. A não ser que apareça um maluco querendo contratar o Pedro para ele jogar no ano que vem. Por que ele não pode ir? Porque ele já fez 8 jogos no Brasileiro e já jogou na terceira fase da Copa do Brasil. Não sei como é que está a questão da inscrição na Libertadores. Pode ser até, de repente, numa próxima fase da Libertadores, passando esse primeiro mata-mata, a Libertadores permita algum tipo de inscrição. Mas acho muito difícil algum clube contratar o Pedro, sabendo que só vai poder usá-lo no mata-mata da Libertadores. Então, para o Brasil, eu descarto completamente qualquer possibilidade de negociação com o Pedro, por este fato. Além do que, e aí eu acho que o Flamengo está certo, o Flamengo não quer negociar o Pedro no Brasil. Se o Flamengo negociar o Pedro, é muito mais como uma punição para ele do que com um negócio. O Flamengo soltou hoje, inclusive, uma nota oficial dizendo que não tem intenção de vender nenhum dos jogadores, a menos que surjam propostas que o clube entenda que sejam boas. Como foi o caso. Já o jornalista Mauro César enfatizou em duas análises, em dar a notícia e a outra propriamente a situação do Pedro. Letícia, deixa eu fazer aqui uma observação. Claro. Está se criando uma ideia de que quando vaza uma informação é porque alguém, não sei o quê, isso também é mérito do jornalista, tá? Não quero jogar confete em mim, porque é mérito do jornalista. Quando o Vene Casagrande dava a escalação, o pessoal xingava ele, mérito dele. Mérito dele. Ele não tem que ficar puxando o saco da diretoria, ele tem que dar a escalação da informação. Tem a escalação, dá. O problema é do clube se não consegue fechar a torneira. Quando os colegas do Globo Esporte trazem hoje a matéria sobre a reunião do Pedro com os atletas, é mérito do repórter. Foi fechada a reunião entre eles. Como é que ficou sabendo? Mérito, ter os contatos, ligar. Esse é o nosso trabalho. Trazer informação é o nosso trabalho. Tudo fechado, encapsulado, interessa a quem? Interessa ao torcedor que não chegue nenhuma informação do que acontece lá dentro? Porque se criou uma ideia na torcida de que não pode vazar nada. Ou seja, você não quer saber nada, você quer ser o bobo da história, né? Que só torce, bota dinheiro e não sabe o que está acontecendo.
Ainda bem que a imprensa ainda tem os seus bons momentos e consegue trazer as informações de bastidores. Ainda bem, quando são informações confiáveis, não cascata mentira. Tem um monte de mentiroso na mídia também, inventando notícia, especialmente sobre o negócio de contratação, etc. Né? Mas isso é mérito de quem faz o trabalho. Eu acho que o Pedro tem todo o direito de ficar chateado quando fica sabendo que uma pessoa do elevado escalão, né, do setor onde ele trabalha, que é o departamento de futebol, admite que o venderia por um valor que não é um valor tão elevado assim, ou seja, uma espécie de desvalorização, sei lá. Mas se ele ficou incomodado com isso, ele tinha que chegar para o técnico e falar assim, olha, eu fiquei chateado, isso aí me mexeu comigo, não está legal. E até o chefe do chefe, até o Boto, até o BAP, até quem fosse, falar, olha, não gostei, não achei isso legal, e treinar, cair de rendimento. Agora, o Felipe falou em deboche até. O Felipe falou até em deboche. Vamos lembrar, essa palavra é bem importante no contexto da entrevista dele no sábado. Ele não só fala que foi lamentável, etc. Ele fala que havia o deboche. Peraí, gente. E aí tem um problema do Pedro, que o Dorival já deu uma declaração na ESPN sobre o Pedro e tal, que precisava se empenhar. O Davi Luiz falou algo nesse sentido. O Rogério Ceni teve um vídeo que circulou bastante desde então, depois de um jogo que ele tirou o Pedro, colocou o Rodrigo Muniz, e o Pedro saiu fazendo cara feia. Foi perguntado, o Rogério falou, infelizmente, teve esse comportamento e tal, também falando. Então não é a primeira vez. Teve o episódio da Olimpíada, que ele queria ir para os Jogos Olímpicos, o Flamengo falou, não vai, não vou liberar, não sou obrigado. Libera para a Olimpíadas, eu tenho data FIFA me desfalcando toda hora, ele não teria gostado. Então, assim, eu acho que o Pedro tem que amadurecer. Meus amigos e minhas amigas, quero muito agradecer a força que estão dando a esse canal. Estou seguindo com muita humildade e dedicação e peço que se inscreva no canal e dê o seu like e tamo junto.